Olá, meu nome é Lucas Fouier e bem-vindos ao Terapeuta. Normalmente, Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mas hoje vamos ter um episódio um pouco diferente. Quem já ouviu nosso podcast deve conhecer o personagem Rafael, que está sempre investigando teorias de universos paralelos e por isso nós vamos trazer para o podcast hoje uma discussão divertida sobre esse assunto. Para isso eu trouxe uma entusiasta de ciência, grande podcaster, minha prima e voz do terapeuta, Júlia Brasolin. Como está, Júlia? Tô bem, é nóis. Tudo bom, pessoal? Uhul! E o comediante, professor de física, fã de jogos de tabuleiro e de batatas Pringles, que empresta sua voz para o cientista Rafael no terapeuta, o Studart. Obrigado por participar, Stu. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Ju. Fico feliz pelo convite e realmente sou bastante entusiasta das batatas Pringles, embora tenha perdido um pouco o apreço e o carinho por elas, não só por elas terem me ignorado durante muito tempo, mas porque elas agora estão com uma fórmula modificada aqui no Brasil e isso me entristece muito. Nossa, isso eu não sabia, da fórmula eu não sabia. Eles mudaram. E o fato de que a Pringles realmente não dão o apreço que deveriam dar para o maior entusiasta de Pringles, connoisseur de Pringles, eu diria, do Brasil, eles realmente dão uma ignorada que não deviam. Sim, totalmente. Ainda mais quando eu vi que o Pipocando tava recebendo aí um patrocínio deles para fazer os stories no YouTube. Aí eu... O Pipocando devia receber patrocínio só de pipoca. Da Yoki, pois é, da pipoca, não de Pringles. Tudo bem que a Pringles, ela é feita de arroz. Então, para essa bagunça toda, né? Ela é feita de arroz, então ela finge que é milho e vende o patrocínio para o Pipocando, não sei. Mas realmente eu fiquei magoado, porque eles falaram que eles não patrocinavam ninguém, não apoiavam nada. E aí quando eu vi que tava lá com um quadro só de Pringles no Pipocando, eu falei, que maldade. Nossa. Coisa Isso abaixo. que eu aprendi com você, qual que é o melhor sabor de Pringles, que é o de... Qual que é o nome? O cebola, que é o cebola e salsa, só que o de tortilha, né? Isso, exatamente. É o melhor que existe. Que não tem nos Estados Unidos. Pelo menos não tem mais. Eu nunca mais achei nunca achei nos Estados Unidos. Até talvez tenha, mas é um daqueles que raros. Tipo, somem. Caraca. Daqueles que não aparecem. Que maldade. Agora eles até lançaram de frango lá. De frango? Porra, esse eu queria provar. De frango. Pior que eu até tinha comprado, mas aí... Comeu. Pra trazer pra cá, eu comprei 2 até... Só que aí no fim ficou tudo lá. Acontece, é difícil também, é difícil. Eu sempre que é porque agora, né, tem tempo que eu não sei quando que eu vou para os Estados Unidos de novo, com o dólar alto e com a pandemia aí bombando, mas eu sempre ia, a primeira viagem que eu fiz, eu comprei muita Pringles, porque era tudo novidade. Aí as outras vezes eu comprei menos, eu comprei sóis diferentes, até porque isso depende, tem os sabores que estão em tudo quanto é lugar e tem os sabores que são específicos de determinadas redes de loja. Então tem Pringles que você só encontra na CVS, tem Pringles que você só encontra na Target. Então você tem que ficar fuçando ali, cavando para ver se acha. Esse podcast não é um oferecimento da Pringles. Infelizmente não. Não, É porque a gente não fala sobre cinema. Senão eles bancariam. Esse podcast não é, apesar de parecer, não é um podcast sobre batatas. Nem sobre arroz. Nem sobre arroz, isso é verdade. Nem sobre nenhum tipo de alimento, na verdade. Hoje vamos falar sobre universos paralelos. Que, de acordo com o site mais confiável da internet, a Wikipedia, o universo paralelo, entre parênteses ficção, ou realidade alternativa, é uma realidade autocontida em separado, coexistindo com a nossa própria. Esta realidade, em separado, pode variar em tamanho de uma pequena região geográfica até um novo e completo universo, ou vários universos formando um multiverso. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, começando pelo Stu, vocês acreditam
que universos paralelos realmente existem? Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma ressalva aqui para a galera que estiver ouvindo. Eu não sou um especialista na área, eu sou um entusiasta, gosto do assunto, mas provavelmente eu vou falar besteira aqui em alguns momentos, mas Aí, ó, uma realidade alternativa minha jogou um negócio aqui. Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, eu provavelmente vou falar alguma bobagem e tal, mas o importante é a gente deixar o papo fluido, o papo orgânico e deixar ele rolar, né, acontecer naturalmente, como já dizia aquele belo samba. Só deixar a imaginação rolar. Exato, mas assim, coisas que eu sei e lembrando que isso tudo são teorias, né? A gente vai estar falando da mesma maneira que a viagem no tempo é uma teoria, os universos paralelos são teorias. Tinha uma série, inclusive, que quando eu era criança eu adorava, que se chamava Sliders, que eu acho que se eu assistisse hoje eu ia achar horrível. Nossa, mas na época eu adorava. Eu digo que deve ser horrível por causa dos efeitos, porque eu resgatando na minha lembrança, eu acho que os efeitos eram mal feitos, mas na época eu achava maneiro. E a ideia era essa, eles estavam a cada episódio indo para uma realidade alternativa, tentando sempre voltar para casa. Era isso a série. Então tinha um episódio que o chão era todo de lava, tinha um outro que as pessoas... tinha um outro que... Esse foi o que mais marcou, que eu achava, bem que podia ser assim, que era um universo alternativo em que não era o esportista que era prestigiado e ganhava milhões. Não, eram as pessoas mais inteligentes. Não que o esportista não seja inteligente, mas a questão era, os caras davam muito valor ao competidor de xadrez. Os pôsteres eram do Einstein, entendeu? Do Stephen Hawking. Era o que a pessoa que venerava ser. Todo mundo queria ser cientista e não jogador de futebol. Era tipo isso, entendeu? Jogador de futebol americano, porque era uma série americana. Então eu achei maneira essa virada, né? Ainda mais nos dias atuais, 2020, né? Que tá todo mundo tava, né, desprestigiando a ciência. Agora eu acho que algumas pessoas pelo menos começam a entender a importância de novo disso. Então esse episódio se faz até mais... O Átila, o novo galã do Brasil. Qual é o novo? O Átila é o novo galã ou tem um novo? Átila é o novo galã do Brasil. Ah, sim. Quando ser galã não é ser ator, mas é ser cientista e ser sensato. Sim. Que é uma coisa que tá meio em falta às vezes. Sim, sensatez é um negócio que tá... As pessoas estão enlouquecidas, né? Você viu aquela mulher falando que eu sou engenheira civil e tal? As pessoas não têm noção. Como se ser engenheiro civil fosse o suprassumo do incrível, né? Você agora é um engenheiro civil. Eu coloquei no Twitter assim hoje, cidadã não, programadora, pior que você. Pois é, as pessoas não têm noção, tá todo mundo completamente desconcertado, despirocado, sem um parafuso. Talvez esse seja o universo paralelo onde as pessoas ficaram loucas. Esse é o universo paralelo, assim. Se esse é o universo paralelo, outro universo paralelo é o universo paralelo pra nós somos de alguém, né? Então, total. Esse é o universo paralelo igual de um outro universo, só que onde as pessoas ficaram loucas. Eu tô igual o meme da Nazaré aqui. Eu acho, o que eu acho doido é que, assim, o Stephen Hawking, se não me engano, ele achava que existiam 9 universos paralelos. Ele botava na conta, agora eu já não lembro mais por que o número era esse, mas ele botava na conta isso. Porém, existe uma outra linha de pensamento, uma outra teoria, que é dos muitos universos. Então, assim, não é que tem 9, tem infinitos, entendeu? Tipo, tem muito. Cada decisão, cada coisa que você faz, ela é um ramo de uma árvore imensa de decisões e que se cruzam com outras árvores de todas as pessoas e cada uma delas vai gerando um universo paralelo, entendeu? Inclusive, essa é a teoria pela qual os filmes de ação fazem sentido. Na verdade, o Jason Statham ou qualquer galã bombado, bonito, viril desses filmes, eles sobrevivem até o final da película justamente porque eles estão num universo alternativo em que cada decisão deles, de todas as possibilidades, deu certo. Então o cara poderia ter levado o tiro desde a primeira cena e morrido.
Só que ele sobrevive a primeira, sobrevive a segunda, todas as interações. A realidade que a gente tá vendo no filme é a realidade em que deu certo, entendeu? São todos os ramos de decisão. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Que deram certo. Acontece com meu pai, ele vai ficar feliz. Nada em nenhum filme é impossível, é só improvável. Exato, nunca é impossível, só é improvável. A gente... Eu lembro até hoje, quando eu vi o 11 de setembro ao vivo ali na internet, porra, pra mim aquilo ali era um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse ver na vida real. E a gente viu. O outro dia, pô, quando eu vi o cara numa banheira de Nutella, eu falei, caraca, são coisas que a gente se surpreende, né? Com como é que a vida realmente pode ser incrível. A gente tá acostumado a filmes assim e tal, mas a vida pode ser incrível. Mas eu vou parar de falar, que eu tô falando muito, depois eu falo mais um pouco. Mas eu quero saber também da Júlia. Júlia, a sua opinião pessoal, assim mesmo, não nada científico assim, mas você sente lá no fundo que existem universos paralelos? Você acredita que existem? Então, exatamente por isso que você falou de opinião, porque eu sou divulgadora científica. Então, eu geralmente aprendo a filtrar muito bem e diferenciar muito bem o que é opinião, o que é crítica e o que são fatos. E o que foi provado ou não. E tudo na minha vida eu tento levar o método científico a sério. Então, que nem, por exemplo, que falaram que o AS vai curar o coronavírus. Calma, onde você viu isso? Saiu um paper falando sobre isso? Sabe? Onde você tirou essa informação? Vamos conversar. Mas, divulgando astronomia, eu conheci muitas astrônomas e muitos astrônomos aqui no Brasil, onde eu comecei a perceber como a gente desvaloriza pra caraca a ciência brasileira, porque eu mesmo conhecia, de nome, 2 pessoas da área de astronomia aqui no Brasil, e hoje eu conheço um monte que estão fazendo divulgação científica aí, que estão sim continuam sendo desmerecidas, sim. Talvez acho que na área de biologia e na área de... principalmente por causa do coronavírus, a galera tá dando um pouquinho mais de moral, mas para as outras ciências é como se não existisse ou como se não fosse necessário. Quem vai precisar de astronomia no Brasil, sabe? É esse tipo de pensamento ainda. E sempre quando surgem essas coisas interessantes, o universo paralelo é uma coisa que um dia, quem sabe eu vou tocar, eu vou chamar também astrônomos para falar disso, mas como é um assunto ainda com muita teoria e com várias vertentes, eu acho muito complexo eu levar pro lado científico agora, para fazer divulgação científica. Então aqui, como é mais imaginação e falar o que eu penso, deixo de pensar, é diversão, e como eu gosto muito de ficção científica, Fringe é uma série que eu acho incrível por causa desse negócio de universo paralelo, mas eu não acredito, aí como tá, eu tô usando a crença. Eu não acredito em universo paralelo. Eu acredito no universo bolha. Então, até onde eu sei, o universo bolha é assim. Imagina que do Big Bang... Nosso universo, beleza? Agora imagina que existam diversos Big Bangs, só que em universos, literalmente universos separados. Depois que acaba o nosso universo, quando a gente fosse uma bolha, existe outros universos. Tá ligado? É bizarro, né? Imagina... Que da hora, só que aí que entra, talvez sim, esse universo bolha exista, porque o universo, cara, é uma coisa muito grande, mas vamos supor que nesse universo bolha, talvez exista uma galáxia, nossa, que a Terra surgiu, eu tô pulando todo o processo evolutivo, literalmente de um jeito grotesco, tá? Só pra gente imaginar. E aí, lá no outro universo também tem uma galáxia, também tem uma planeta Terra, só que alguma coisa deu errado e não existe seres humanos. E ali ainda existem dinossauros. Eu só tô aqui. Então, assim, acreditar que exista um universo que exatamente nesse momento, que ontem que eu tava tirando sarro com você, que seja um papel, tá ligado? As pessoas sejam de papel. E todo mundo anda como se fosse literalmente um recorte de papel assim na rua. Ia ser muito legal. Mas, sei lá, eu acho que é muita viagem. Eu não sei se eu acredito, mas eu gostaria de acreditar. Então esse universo bolha, nesse sentido, ele seria formado a partir de cada possibilidade. Então eles seriam infinitos também. Não, o universo... Então... Não, fala você. Não, então...
É porque assim, a gente tá... a brincadeira aqui é o mundo das hipóteses, né? Eu imagino que se existisse podcast em 1200, as pessoas estariam falando sobre heliocentrismo, a Terra plana, se bem que a gente tá falando sobre Terra plana hoje em dia. Enfim. 2020 e 1800 não estão muito diferentes. Pois é. Não, até os comportamentos das pessoas, né? A gente só falta Inquisição pra gente voltar. Mas, enfim, a ciência sendo combatida e tal. Mas, enfim, no início, né? O que eu acho maravilhoso da ciência é isso, é que ela tá ali, sempre se descortinando e ela vai preencher as lacunas. É uma questão de tempo, a menos que a gente morra antes, mas a princípio é uma questão de tempo. O que o universo mais tem é tempo, né? E a gente não sabe há quanto tempo ele tem tanto tempo assim. Porque pelo menos esse tempo que a gente está vivendo tem 13,7 bilhões de anos. Mas a gente não sabe há quanto tempo esses ciclos acontecem. Isso é enlouquecedor. Se a gente começa a botar a nossa cabeça para pensar, dá aquela tela azul, porque é um mecanismo de defesa, um fail-safe do nosso cérebro, que ele para de pensar. A maioria de nós costuma parar de pensar depois de um determinado ponto, quando a gente começa a ter que pensar em coisas muito pequenas, ou muito grandes, ou muito infinitas e tal. Mas essa ideia que a Ju colocou, né, do universo bolha, de estar acontecendo vários Big Bangs, isso existe também, de haver um emaranhado de universos, e que não necessariamente eles são universos paralelos, eles são universos concorrentes, né? Eles estão ali num mesmo espaço ainda maior, e que esse espaço todo pode estar dentro de uma bola de gude, tipo no Homem de Preto, né? Então a gente também não tem dimensão da nossa própria dimensão. A gente acha que tudo é muito grande, pode ser tudo muito pequeno para outras realidades muito maiores. Mas são especulações divertidas, né, pra gente, no momento, assim como eu acho que eram divertidas para a humanidade do século XII, do século XI, ficar pensando no próprio planeta, né, da finitude do próprio planeta. Você pensa que a gente ainda não sabe nem a magnitude do que tem debaixo d'água, né? A gente ainda nem entendeu direito as profundidades abissais do oceano e tal. Imagina o universo. Isso é o que me deixa mais triste. É saber que, a menos que venha uma entidade extraplanetária e tal, e comece a falar um monte de segredo, tipo um Game Shark do universo, a pessoa chega... Não, eu já tô na fase 236, eu sei que vocês ainda estão na fase 2, eu vou contar pra vocês tudo que acontece. Vou botar vocês alinhados aqui. Spoiler. Isso seria incrível. Mas, como eu acho que não vai acontecer isso, pelo menos não tão cedo, o que me dá mais tristeza e agonia é saber que a gente vai morrer com 80, sei lá, na melhor das hipóteses, 90 anos, e não vai ver muita coisa nesse sentido, né? A gente não vai ver a gente tá vendo agora o início de uma nova exploração espacial, e que, assim, na melhor das hipóteses, beleza, a gente vai até Marte, começa a construir uma base lá, uma base lunar, mas, assim, é tudo muito hipotético, infelizmente. Só acrescentar uma coisa, você falou duas coisas importantes, que é isso da gente, talvez, desse tempo, da gente conseguir descobrir as coisas. Uma coisa que empolga ao mesmo tempo, que nem a exploração comercial, né, para Marte e para Lua, só que ao mesmo tempo que nem o Higgs, que é do bóson de Higgs, se não me engano, Peter Higgs, não sei como se pronuncia, acho que é Higgs. Eu falo Higgs também. Eu falo Higgs também. Ele tinha feito uma aposta com o Stephen Hawking que aquela partícula de bóson existiria, né? Na verdade são vários bósons, mas o bóson de Higgs. E aí beleza, passou-se anos, tal. Eu tinha assistido um documentário, eu não lembro se era Particle Fervor, não tem mais a Netflix, mas eu lembro que foi pela Netflix, que é um documentário exatamente que fala como o LHC lá do CERN, o acelerador de partículas, finalmente conseguiu detectar essa partícula. E o cara achou que ia morrer sem que fosse detectado. E eu acho que ele já tinha 85 anos, 80 e pouco. E o cara, tipo, o senhorzinho chorando ali, porque não acreditava que foi detectada a partícula, que era só teórico, física teórica, não se imaginava. Essa partícula seria uma das partículas fundamentais, né, que daria ali massa para as outras partículas na origem do universo, do Big Bang.
E o que me lembra também, que me deixou muito triste, que é onde você fala que talvez o que a gente descobriu, o que a gente sabe sobre a vida, o universo e tudo mais é ínfimo, não tem quase nada de informação. Mas que me lembrou também do Stephen Hawking, que eu tava lendo Breves Respostas para Grandes Questões dele, e é muito triste, porque ele fala assim, esse livro, se não me engano, foi publicado acho que uns 8 meses depois que ele morreu. E aí, aqui no Brasil, né? O livro. E aí ele fala assim, porque eu espero ainda em vida que consigam uma imagem ou alguma coisa do buraco negro. E aí caiu uma lágrima, assim, tá ligado? Porque ele tinha morrido e foi, tipo, meses depois conseguiram capturar a luz, né, A luz não, não é bem... Porque não é bem uma imagem, né, do buraco negro, mas conseguiram e o cara tinha morrido, cara. Eu fiquei muito triste. Nossa. Não, eu mesmo, demorei um maior tempo pra... Eu, como ficava sempre com a palavra buraco, até em inglês, né? Eu durante muito tempo achava que era um ralo do espaço. Uhum. Ele de certa forma, mas não da maneira como eu imaginava. Ele é uma esfera, né? E que puxa a parada toda ali, por causa da densidade absurda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre isso foi num livro de ciência que a editora Globo produzia e botava na banca e tal, nas bancas, e mostrava um negócio que botava um astronauta chegando perto do buraco negro e ele se espaguetificando. Eu já vi um exemplo desse também. Eu acho muito doido, que era uma outra coisa que eu tinha muita vontade. Eu tinha vontade de ir para um buraco negro e ver o que acontecia. Se ia rolar, se eu ia morrer, se eu ia para outro canto do universo, o que ia acontecer. Porque tem isso, né? Porque, se não me engano, tem tinha aquele negócio eu já tinha visto várias teorias desses documentários que passam em Discovery Channel, que aí eles confundem buraco negro, buraco de minhoca, e aí eles sempre usavam o buraco negro como se fosse um funil. Sim. E esse funil, o astronauta entrando assim, virando espaguetinho. Exato. E aí, o conceito, se eu não me engano, acho que do buraco de minhoca, que seria como se fosse um caminho mais curto para você chegar a tal lugar do universo. Exato. E o buraco negro talvez não fosse, tipo, a hora que você entrasse no buraco negro, você fosse para outro universo. Em vez de, tipo assim, o buraco de minhoca seria uma ponte ou um túnel mais rápido, e o buraco de minhoca, o buraco negro seria só um portal para outra dimensão, outro universo, sei lá. Mas é bizarro e ao mesmo tempo é gostoso de pensar, né? Pois é, eu toparia tranquilamente ser cobaia, porque se eu morresse ia ser divertido, pelo menos. Mas o legal disso, de ficar pensando nessas coisas, imaginando, é o que leva muitas vezes a ficção e a criatividade dessas séries e filmes, que basicamente é isso. Esse imaginando o e se é o que leva aos filmes, às grandes histórias, né? E se alguém fizesse tal coisa e isso, e aí que leva pra pergunta que eu queria fazer, que era o que são os seus exemplos favoritos de universos paralelos na ficção. O Studart já falou de Sliders, que inclusive, pensando agora, eu acho que é um dos exemplos mais antigos, assim, mais que eu me lembro de universo paralelo na minha vida, porque eu assisti, não é da minha época, mas eu assisti muito Sliders. Eu acho que eu maratonei tudo na época na Netflix. Mas tinha Netflix? Tinha isso na Netflix? Não sabia. Foi 2013 e 2012, na época que tinha isso, sabe? Foi muito tempo atrás, tanto que eu nem lembro mais de tudo. Mas eu acho que talvez essa ideia de ficar... olha, um episódio onde é isso aqui, um episódio onde é isso aqui, é uma das coisas que mais me deixa interessado, porque acho que o interesse em universo paralelo tem muita coisa conectada com esse interesse em contar histórias e imaginar o e se. Quais são exemplos que vocês têm, assim, favoritos, assim, de universos paralelos à ficção? Eu acho que Fringe, que basicamente Fringe... As 2, 3 primeiras temporadas é isso de explicar as probabilidades e como surge, porque existe na verdade o universo paralelo. Mas se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti, mas se eu não me engano, a ideia é que não existem vários universos, existia só um paralelo ao nosso, em Fringe, se eu não me engano era isso.
E pra você... E o que era mais bizarro dessa série era que pra você podia ir até esse outro universo, só que o portal, que era o Walter, acho que o nome do cientista, você tinha que deitar numa banheira de sal. Ah, não. Você tinha que deitar numa banheira de sal, que assim, era uma policial da FBI, que aí criaram um subgrupo chamado Fringe, que começou a coisas do universo paralelo vir pra Terra e pra lá também, porque era como se esses dois universos fossem colidir. E pra evitar que isso fosse acontecer, teria que resgatar, eu vou contar spoiler, mas tem que resgatar tal pessoa que é deste nosso universo aqui. Só que esse cientista maluco, por algum motivo, mandou essa pessoa, muitos anos atrás, pra esse universo só pra testar, e nunca mais buscou. Isso fez com que esse universo, dane-se, fica aí, deu certo. Só que ele não conseguia resgatar. E aí o que aconteceu? Esse universo estava colidindo com outro porque seria a nossa matéria tava lá e lá seria uma antimatéria. Que não tem nada a ver, tá? Mas é a explicação da série. E aí então tinha esse negócio. É igual o exemplo do terapeuta, que tem aquela teoria do papel que eu coloquei no podcast, que é a teoria que eu pensei um dia que é uma coisa mal besta, porque parece que todo filme que tem um universo paralelo, eles usam a mesma coisa de sempre, que é pegar um papel. Stranger Things tem isso, Interstellar tem isso, se não me engano. Pegar um papel, dobrar, pegar um lápis e atravessar e falar, você fez um buraco que faz você atravessar de um lugar pro outro. Mas eu sempre penso que nessa teoria, nesse exemplo do papel, quando você pega um papel, você dobra e você bota um lápis por ele, legal, você atravessou o lápis de um lado pro outro do papel. Mas quando você abre o papel, você estragou ele. Ele tem um buraco agora. Se tinha uma coisa escrita ali, você não vai conseguir ler. Então, tem essa ideia na minha cabeça que talvez coisas sólidas atravessando para outro universo. Aí, como eu falei, esse negócio de, teoria não fundada, opinião, né? Mas, assim, talvez a ideia de atravessar uma coisa física atravessando para outro universo poderia ser uma coisa que prejudicaria os dois universos, que até num conto que tem, que eu cheguei a escrever do pato interdimensional. Pato interdimensional, muito bom. Que tem um pato de borracha que vai para outro universo, e aí o fato de que tem algo em outro universo tá acabando com o multiverso, e alguém tem que ir lá buscar esse pato antes que o multiverso acabe, né? É como se fosse Fringe, só que a explicação do Fringe não é tão legal quanto a tua. Eu gosto muito de Fringe, só que a explicação é ignora a explicação e vamos assistir a série, tá ligado? Porque na explicação porque assim, ele erra muito. Tem uma parte que ele fala que a gente, vamos supor que somos matéria e não pode tocar na antimatéria. Ele usa um pouquinho de física teórica lá. Só que no próprio enredo ele quebra isso, sabe? A mulher consegue ir pra outro universo, consegue namorar com o cara do outro universo e não acontece nada, tá ligado? Não explode nada. Então, assim, mas beleza. Executivos de televisão interferindo no multiverso. Sempre. Mas acho que Fringe é a melhor maneira, assim, acho que a melhor coisa que eu assisti desse de interação, de você ir pra outro lugar, voltar, e as coisas começam a ficar meio bizarra, sabe? Um carro sai, assim, do chão e ele fica pela metade, assim, porque ele veio de outro universo. Mas acho que é isso só que eu lembro de ser legal. A Doctor Who acho que tem universo paralelo, não tem? Eu não lembro. Doctor Who é uma série que eu sempre pensei, quer dizer, sempre... Desde que eu soube da existência dela, embora ela seja uma série da década de 60, né, 70, enfim, tem muito tempo. Mas desde que eu soube da existência dela, eu falei, tem que assistir. No mesmo tempo, eu ficava pensando, não quero assistir 700 episódios. Eu lembrei até de Community, que eles brincam com isso, né? Eles não falam Doctor Who, porque é uma outra... Eles criam um genérico do Doctor Who, mas é a mesma ideia. São muitos episódios. Agora que você falou de Community, desculpa. Agora que você falou de Community, eu tô com problema com Community. É verdade, tem isso de universo paralelo, mal, né? Tem universo paralelo em Community. O Darkest Timeline, que é quando eles jogam o dado lá. Falando nisso, saiu um podcast com esse nome e com os atores. É muito bom. Porque eles... Sim, é muito bom. Eles falam que esse universo nosso que a gente tá vivendo é uma linha temporal. É uma linha temporal, não, é um universo... É a Darkest Timeline. É um universo ruim. É a Darkest Timeline. A gente tá vivendo... O podcast é com o Joe... Na verdade, é um podcast filmado, né? É com o Joe McHale e o Ken Jeong. E vez ou outra aparece um especial que... Caramba.
Não, pois é, eu acho doido, porque assim, primeiro, né, se a gente tá brincando de achismo e tal, uma coisa porque a teoria dos muitos mundos seria que é isso, dá para ter um mundo em que você é presidente da república e tal, que seriam as brincadeiras, né? Mas a real é que, no meu achismo total aqui, é que o multiverso, né, os vários universos, eles não necessariamente vão ter você ali. Eu acho que eles simplesmente são um universo em que, porra, de repente os dinossauros ou alguma outra espécie que a gente nem consegue conceber dominou o planeta, entendeu? E que de repente o planeta nem é Terra, é um outro planeta, entende? Porque são várias visões diferentes do que seriam multiversos ou do que seriam universos paralelos, etc e tal, né? Isso é muito no ramo das hipóteses. Claro, a gente pode entrar mais fundo na parte ultra teórica, que tem gente aí pensando e tentando conceitualizar, mas... uma coisa que é maneira é que recentemente... Tem um site que eu adoro, que eu não entro com tanta frequência. Meu pai, inclusive, entra mais do que eu. Entra muito. Que é o inovaçãotecnologica.com.br. E ali tem... o site tosco, assim, tipo, ele parece que é de 1997. Só não tem GIF animado, mas ele é tosco no sentido, assim, ele não tem um cuidado estético que você veria em portais bombados e conhecidos. Mas isso não importa, porque o conteúdo dele é muito bom. Que legal. Entendeu? E o conteúdo dele é todo científico. Só que são sempre matérias curtas, assim, de, sei lá, se lê em 5 minutos no máximo, falando os atuais achados de várias áreas. E é sempre baseado no que foi publicado em artigos e tal. Sempre tem a referência no final das matérias do site, tudo. E, se não me engano, eu tô falando isso aqui só para deixar a dica, né, para quem curte e tal, quando quiser procurar, porque não tem só de física, lá tem física, química, tecnologia, enfim, tem tudo ali. E é sempre a vanguarda da ciência ali, né? Você vai enxergar... É como se fosse um filtro. Tipo, a matéria bruta é o artigo científico. Mas, cara, infelizmente a gente não vive numa realidade alternativa em que as pessoas abrem de manhã o PubMed ou o Cielo, ou seja lá o que for, e deixa eu ver o que saiu de novo hoje de artigo científico aqui, vamos ler. Não. Então, por outro lado, a gente tem a outra... para ver... Exato, a gente tá nessa que é a Darkest Timeline. Qual que é a nova cura do Covid? Vai ser o quê? Mastigar um livro, mastigar não sei... Pra ver alguma coisa, teoria... mastigar um livro seria até bom. Seria uma forma da pessoa estar mais perto de um livro. É menos mal, né? Mas porque nem isso. As pessoas não chegam perto do livro nem para mastigar. Mas esse inovação tecnológica, eu acho que ele é um filtro que já dá uma digerida para quem quer consumir esse tipo de conteúdo, mas não quer ler um artigo científico, que às vezes tem muita tecnicalidade demais, entendeu? Então, uma das matérias que saiu lá falou sobre... que eu acho que é a Ju, não sei se o Lucas tá ligado, mas a gente tá começando a caminhar cada vez mais com a questão do teletransporte, né? Não tem um negócio de salto quântico, é isso? Que eles fizeram um teste? Então, exatamente. Exato, e conseguiram, né? E é uma parada que, cara, isso aí... primeiro que tem controvérsias do tipo, o teletransporte como a gente concebe, na prática o que ele faz é destruir de um lado e construir do outro, né? Então é uma cópia, não é exatamente um teletransporte no sentido de que você tá ali do outro lado. Não, você morreu e quem surgiu na outra ponta é outra coisa. Mas a gente ainda não tem que se preocupar muito com isso enquanto for matéria inanimada. O problema é quando começar a ser matéria animada, né? Matéria orgânica, viva, né? Mas eu acho que isso pode ser um caminho, talvez, dependendo de como a brincadeira seguir, pode ser um caminho para a descoberta de algum universo paralelo. Eu não sei. Porque ele tá mexendo com entrelaçamento quântico, ele tá mexendo... Isso foi outra coisa também que descobriram agora semana passada, de que não existe fronteira
entre o mundo quântico e o mundo clássico, que era uma coisa que eu achava que existisse. É igual aquele artigo, que ficou meio polêmico, porque as pessoas deram um exagero na hora de falar sobre ele, que é aquele da NASA e que todo mundo tá falando, a NASA descobriu um universo paralelo. Aí, tipo, não, calma, não é bem assim. Mas que, lendo bem o que eles falaram que, tipo, uma teoria para essas partículas de que eles estavam vindo de dentro da Terra, né, e eles não sabiam dizer de onde era. E uma das teorias era isso. Não quer dizer que existe, é aí que vem também esse negócio que tem que falar um pouco mais sobre a opinião e o fato que fica se misturando, assim, as pessoas realmente pegam, às vezes, na internet, tá muito esse negócio, todo mundo com a flor da pele, tá com esse negócio de poder compartilhar no mesmo segundo, e a pessoa não pensa e fala, poxa, eu vi a palavra NASA, a NASA, que faz até só pode ser real, e nem lê o artigo, compartilha o negócio, né? Falando, existem universos paralelos, só calma. É porque é emoção, né? Ô Lu, ótimo você ter tocado no assunto, porque assim, pra fazer, na divulgação científica, existe um sério problema que a gente tem que combater, título sensacionalista. Então, por exemplo, a Exame, eu tinha visto isso a primeira vez, foi na Exame publicando o título, que a NASA descobre o universo paralelo, um negócio assim. Eu entrei no Twitter, os astrônomos, os físicos, estavam assim, abismados com a notícia. Porque eles estavam desesperados, porque no Twitter tem uma galera, né, da USP, da UFRJ, que tá fazendo divulgação científica por lá. Então, se eles fazem, por exemplo, o hashtag AstroThreadBR e a Física ThreadBR, que é onde com gifs engraçados e memes se explica alguma coisa. E o pessoal tava desesperado e tal, e eu entrei no Twitter do Exoplaneta, e na DM tinha um pessoal perguntando, né, e esse negócio do universo paralelo, e que não sei o que. Eu fiquei, calma, gente, calma. Eu acabei de acordar, o que tá acontecendo? Aí eu fui ler a matéria do Exame, então basicamente ela enxugou, na verdade, uma das teorias lá que tinha saído, e em resumo, tá? Em resumo, existe um negócio chamado Ice Cube, que ele detectou uns neutrinos. Neutrinos são subpartículas, e tipo assim, os caras deram uma hipótese. Não foi provado, não foi nada. Uma hipótese que talvez um desses neutrinos, se eu não me engano, tinha detectado como se fosse partículas inversas, algo do tipo, que não é que poderia ser de universo paralelo. Tipo, literalmente universo paralelo. Mas é uma hipótese, poderia ser, por que não? Entendeu? Só que só de você usar a palavra universo paralelo, ou partícula inversa, ou partícula, ou só de você usar alguma coisa relacionada a anti na frente, algo já foi meio que concebido, é muito mais fácil jornalistas e tal, que não vão procurar ler o artigo científico nem nada, colocar lá que é um universo paralelo. Foi confirmado o universo paralelo, e ponto. E aí a pessoa tá lendo lá e fala assim, Júlia, você viu isso daí, maluco? Confirmaram o universo paralelo? Não, calma, não é bem assim, não é bem assim. E aí eu achei uma thread muito legal que uns físicos fizeram lá explicando, né, o que é o neutrino, como foi detectado, só que explicando numa linguagem legal que eu, como física, eu não sou física, eu não sei explicar. Mas eu quero dizer, eles explicaram de um jeito muito bom que eu falei, caraca, eu não teria esse tipo de abordagem, sabe? E outra coisa, falando em quântico, que é muito importante lembrar, infelizmente, a palavra quântico e tudo que é quântico tá sendo muito mistificado. Isso é insuportável. Tá sendo muito esotérico, não é bem assim que funciona. Mas uma coisa que o Studert tocou no assunto, que é esse negócio do entrelaçamento quântico e tudo mais, eu não vou entrar na parte, né, de criticar o místico, eu vou falar o foco aqui, que esses dias, se eu não me engano, não sei se foi a LHC, que ele detectou novos tipos de quarks. E aí, se a gente for parar pra pensar, cara, no mundo subatômico, existem milhares não, mas existem muitas partículas que estão sendo detectadas ainda, sabe? Tudo quanto é tipo de partícula. Então, querendo ou não, aquilo ali já é outro mundo, sabe? Se a gente for pegar uma célula do nosso corpo, já é outro mundo. Se a gente for diminuindo cada vez mais, é como se fossem outros mundos. E isso na visão microscópica, né? No mundo macroscópico, é pior ainda de você expandir a sua mente para entender onde a gente está no universo. Agora você imagina pegar o mundo microscópico e o mundo macroscópico para explicar
para as pessoas de um jeito que não seja... Porque a fantasia, ela é muito atraente. Tudo que a gente tá falando aqui é muito atraente. Só que é isso que peca, às vezes, que a divulgação científica no Brasil tenta, pelo menos, né, tirar o saborzinho da ciência, né, dessa coisa maravilhosa, mas tenta botar o pé no chão. Porque, por exemplo, tem a Bibi Milas, que tem um canal que é, inclusive, é fã do Terapeuta, se você estiver escutando a gente, aí, oi. Ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre física, sobre o trabalho dela e tal, e ela aproveita para desmistificar a questão do terapeuta quântico, do psicólogo quântico e essas coisas. Isso é muito patético, né? O que ela falou esses dias foi que tá o pessoal falando de acupuntura por distância, acupuntura quântica via Zoom. Caraca. Eu vi isso. Fica aí, a gente vai colocar uma agulha quântica da nossa super poderosa via Zoom. Meu Deus do céu. A gente tá falando aqui, a gente tá na Darkest Timeline. Não, mas eu acho que se a gente for parar pra pensar, né, aí entra no outro lado. É por isso que é difícil, porque a gente é muito limitado. É limitado fisicamente, é limitado temporalmente, né? A gente tem muitas limitações e eu acho que o maior desafio do ser humano é saber lidar com essas limitações. E, a meu ver, a melhor maneira de você lidar com isso é com a coletividade, que é uma coisa que tem sido cada vez mais difícil de ser alcançada. Porque assim, eu não vou saber tudo sobre física, digamos, não que eu saiba, longe de saber 1%, sei lá, mas vamos supor, mesmo que eu fosse o Einstein, eu não vou saber tudo sobre física. Assim como vai ter uma outra pessoa que não vai saber tudo, pode ser o Freud, mas não vai saber tudo sobre psicologia, entendeu? Mas se a gente for juntando o que várias pessoas sabem, fazer um crowdsourcing mesmo de conhecimento e você vê como é... Cara, é só ver a porra, quando há interesse econômico, principalmente, né? Quando há interesse econômico, olha a rapidez com que a gente fez uma vacina, ou tá fazendo uma vacina para Covid. Olha a quantidade de ideias que surgiram quando todo mundo focou num problema só. Entendeu? Porque é isso. Quando acabar, imagina como se fosse todo mundo... imagina todo mundo sendo um pontinho, 8 bilhões de pontos, né? E aí, de repente, todo mundo só fala, só pensa nisso durante pelo menos 4 meses. Tá todo mundo criando conhecimento em cima daquilo. Em vez de dividir, tá todo mundo focado em uma coisa só. Quando acabar a pandemia e a vacina tiver sido criada, etc., isso vai se espalhar de novo. Cada um vai para um canto de novo buscar o seu conhecimento. Mas imagina, cara, se todo mundo botasse a cabeça para pensar, podia ser para descobrir um universo alternativo, ou seja lá o que fosse, uma viagem no tempo, cara, com certeza a gente ia descobrir ou que não tem, ou ia descobrir mais rápido, né? Não sei quanto tempo ia levar, mas a gente ia descobrir mais coisas. Mas é porque a gente teria que considerar que todo mundo vai botar os seus dinheiros aí investidos, entendeu? O Itaú vai botar dinheiro, o Elon Musk vai botar dinheiro para descobrir essa coisa. Só que não, cada um tá com o seu projeto, cada um tem a sua finitude de vida, né? A finitude temporal, tem a finitude física, porque você tá contido também num espaço ali de trabalho e do que até onde... E a finitude financeira também, né? Então, assim, é difícil, mas eu acho incrível porque o que a gente já descobriu de lá para cá, desde a Revolução Agrícola, né? E antes mesmo disso, se a gente for pegar a exponencialidade da construção de conhecimento, eu acho que... Eu não sei quanto tempo levaria para a gente chegar nisso, mas o que eu noto é que mesmo lá atrás, se a gente pegar lá atrás até os dias atuais, o que eu noto é que é tipo um funil no sentido da divulgação científica ou da notícia. Você tem lá a ponta da lança, que é o cientista que está trabalhando naquilo, que vai ter um vocabulário mais técnico, que vai estar botando o pé no chão, etc e tal. E aí depois vão indo as camadas, até chegar no povão, que é a galera que às vezes não tá nem aí para saber os detalhes técnicos. Quer saber o seguinte, tem mundo alternativo ou não tem? Tem universo paralelo ou não tem?
Então, ele vai ser levado pela emoção, basicamente. É pelo entusiasmo de estar dando uma notícia. Porra, dá pra viajar no tempo. Ih, caramba, teve suruba em Noronha. Você não vai querer pesquisar. Quantas pessoas vão querer pesquisar, gastar o tempo dela, né? Porque é aquilo. Porra, muita gente é trabalhador que tem que acordar 4 horas da manhã, dormir às 8 da noite e tal. Então, assim, é difícil. O problema é esse. Eu acho que o nosso trabalho é tentar deixar palatável a ciência, como Carl Sagan fazia, como Neil deGrasse Tyson está fazendo. É deixar palatável, mas, ao mesmo tempo, não perder a magia, não trair... não trair o movimento científico como um todo. Eu acho muito doido isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também, e isso eu não sei como costurar no conhecimento público ou entre a galera, porque, assim, os cientistas não são deuses, né? É claro que tem muitos que são enviesados, tem muitos que vão cometer uma série de equívocos. A gente também não... eu acho que a maior lição da ciência é o método científico, que é o questione tudo. Eu fiz uma entrevista com o Thiago Cabral, que não saiu ainda na época dessa gravação, mas acho que até lançar esse episódio já ter saído, que foi sobre a psicologia preta, e uma coisa que ele mencionou foi exatamente isso. A ciência da psicologia também, normalmente tem muita gente que vê, olha, o psicólogo ali, e aí tem esse negócio, não, porque ele é superior, ele sabe tudo, mas a gente tava falando sobre essa reformulação da psicologia no Brasil, que tem umas coisas, às vezes tem um certo racismo ainda integrado nela, né? E às vezes tem essa idealização e essa de ver a ciência, mesmo o próprio terapeuta, como um deus, e não é bem assim, né? Tem que ter essa aproximação. Exato. Não, até porque, pô, olha teve aquele caso do Luc Montagnier, que o cara ganhou um Nobel, né? O cara é Nobel. Porra, é o maior título, teoricamente, né? O cara ganhou o Nobel de Medicina por causa do vírus da AIDS, que ele descobriu o vírus da AIDS, se não me engano foi isso e tal. E ele é anti-vaxxer. É um cara que fica dizendo que o coronavírus saiu de um laboratório chinês, que acredita em teoria conspiratória e tal. Então, assim, a gente não pode achar que o cientista também está credibilizado para qualquer coisa, entendeu? Porque aí ele bota essa chancela e a gente acha que aquele... Exatamente, é aquele... Como é que é o nome? É a falácia da autoridade, né? Não é porque o cara tá com jaleco da Ortobon que ele é um cientista. E mesmo que se o cara for um cientista, não é por causa disso que ele é Deus, né? Se nem Deus é Deus, imagina o cientista. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito os cientistas, valorizar muito a ciência, mas também tem que buscar a nossa própria resposta, a nossa própria solução, pesquisar e não bater martelo com a opinião de um cara só. Porque é isso, né? Na ciência, se eu faço um experimento e deu certo, eu não vou considerar que está tudo provado. Eu tenho que ter replicabilidade, eu tenho que ver com os outros pares, tem que testar aquilo ali. Aí, beleza. Depois que muita gente falou, bateu e tal, tá provado por enquanto, né? Porque pode mudar depois tudo. Eu acho interessante porque, por exemplo, o Elon Musk, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu ainda usava o cara. Eu falei, mano, tecnologia, o cara vai levar a gente pro espaço, que não sei o quê. Mas aí depois eu comecei a perceber, e aí depois olhar direitinho. Sim. Eu li um livro chamado Escolha a Catástrofe, de Isaac Asimov, um dos meus livros preferidos que eu li. E ele é tipo uma versão pessimista do Breves Respostas para Grandes Questões do Stephen Hawking. Enquanto Stephen Hawking fala assim, a gente vai eu acredito que em menos de 60 anos, sei lá quanto tempo, a gente consiga assim sair da Terra e colonizar algum outro lugar, tipo a Lua ou Marte, que nem você citou. E o Isaac Asimov, no Escolha a Catástrofe, tipo dos anos 70, acho que foi publicado esse livro, ele já é bem pessimista. Ele fala assim, não, a gente não vai, sabe por quê? Porque quem vai é quem tem dinheiro, vai ser as empresas que vão levar bilionários e caras excêntricos lá pra fora. Então, quando a gente fala a gente tá falando só do cara que tem grana, que vai pagar por um assento pra ir. E outra coisa, várias coisas que impedem
a gente de sair da Terra questões políticas, econômicas que a gente nunca consegue resolver, exatamente por isso também que você falou, que a gente nunca é concentrado num problema só, cada um, nada é concentrado, tudo só quando assim, tem um interesse que impacta a vida de todo mundo, que aí todo mundo se concentra numa coisa só. Mas que você me lembrou isso do Elon Musk, porque, olha só, tem um projeto que eu participo já desde o final do mês passado, de dezembro do ano passado, se chama Hubble Asteroid Hunter, que onde a população, qualquer pessoa, pode entrar no site, se cadastrar lá e depois o Lucas, se quiser, deixa o link, e você pode caçar asteroide. Ele ensina, tem um textinho, agora tem em português, e é feito pela ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, para você identificar trilhas de asteroide. Então, por quê? Porque o algoritmo ele deixou passar um monte de trilha e ele não foi muito preciso, porque pode, nas imagens capturadas pelo Hubble, que é o telescópio Hubble, o algoritmo se confundir com raio cósmico, se confunde com satélite e outras coisas. E olha que interessante, que agora que eu lembrei, que o Elon Musk, o cara da ciência, eu sou sempre a favor da ciência, hein, gente? Ó, ciência em primeiro lugar. Começou já com uns papos estranhos. Sempre ele tem uns papos estranhos, né? Mas ele começou com uns papos estranhos. Pois é. De que do final do ano passado, pro começo desse ano, acho, não sei. Sobre esse negócio. Como que era? Que era seres de outra dimensão e blá blá blá. Até aí deixei quieto. Ah, não, esse cara ainda continua sendo incrível. Beleza. Porque querendo ou não, a parte tecnológica, fazer um foguete pousar sozinho, caramba, isso é da hora pra caramba, mas não significa que ele foi lá, sentou no computador e fez tudo sozinho. O cara é dono de uma empresa, cheio de gente que fez isso. O pessoal se esquece. Aí ele veio com esse negócio da pandemia. Não, porque não é nada. Tem que botar pra trabalhar. Aí eu falei, olha aí, gente. O cara é o Justus, é o Madeiro, é o dono do Madeiro. Elon Musk é o dono do Madeiro confirmado. Só que aí o que foi a gota d'água é que assim, exatamente pela ciência ser atrativa e por esse negócio, esse imaginário Star Trek de um mundo utópico, muita coisa é levada na emoção e as pessoas desconsideram, e que tem uma treta ferrada, principalmente no Twitter, que é os entusiastas de tecnologia contra astrônomos. O que acontece? Os Starlink que vão ser colocados no... Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu fiz um episódio de mais de 1 hora sobre isso e arranjei muita treta no Twitter sobre isso. Mas, os Starlink que vai, né, em ideia, em concepção, entre aspas, da internet maravilhosa pro mundo inteiro, tem vários quês aí, que no caso o Brasil não vai ter essa internet maravilhosa tão cedo. Tem vários porquês, tá? Mas um deles é que o Elon Musk, quando ele mandou parte desses satélites, no começo, dos primeiros lotes desses satélites para o céu, os astrônomos falaram assim, poxa, mas a gente não tinha combinado que a gente ia averiguar isso melhor entre os conceitos. A IAU, que é a instituição, né, astronômica lá, internacional, a gente não ia conversar direitinho sobre isso, né, tal, porque qual que é o problema? Esses satélites, eles refletem muito a luz do Sol. E a perda de telescópios aqui, das imagens de telescópio aqui na Terra, é muito grande. Isso envolve muito dinheiro que está sendo perdido. Porque esses telescópios, eles estão tirando foto de galáxia, de tudo que você imaginar. E, por exemplo, bota até em risco onde entra os asteroides. Por quê? Porque nessas imagens que a gente está analisando no Hubble Asteroid Hunter, por enquanto ainda não tem os riscos dos satélites do Starlink. Mas os telescópios aqui na Terra já tem bastante risco. Então a perda de imagem é muito grande. E o Elon Musk meio que caga pra isso. O Elon Musk falou que a gente vai usar uma tinta meio fosca para não refletir. Só que não é bem assim que acontece. Outro problema é lixo espacial. Ele tá numa órbita muito baixa. E a ideia era colocar uma órbita mais, não tão baixa assim, porque tem vários outros problemas. Se não me engano, o satélite meteorológico da ESA teve que fazer um desvio super de última hora, porque um desses satélites ia bater um no outro, tá ligado? Então, tipo, o Elon Musk falou, não, eu vou fazer e acabou. E ele fala pros seguidores dele, né, pro culto dele, de que, gente, os astrônomos são maus, os astrônomos são muito chatos, os cientistas são muito chatos, não estão deixando a gente evoluir. E não é bem assim. Existiam vários outros impactos do Starlink que vão prejudicar, porque não teve uma conversa com a sociedade científica que poderia muito bem ajudar ele, né, em uma conversa ali mútua, de como não prejudicar a Terra, porque a gente tá falando e outra coisa,
quando lotar essas constelações de Starlink, que não é só Starlink, tem a OneWeb da Amazon, tem um monte da Amazon não, minto, tem da Amazon e a OneWeb, que é outra empresa. Quando lotar isso, à noite o céu ele não vai ser mais só o céu noturno que a gente conhece com essas estrelinhas, vai ser uma porrada de Starlink, de satélite brilhando no céu. E o que é interessante é que muita gente que não conhece, principalmente aqui do interior do Brasil e tal, falam achando que já é OVNI, meu Deus do céu, vão atacar a Terra, a gente tá sendo visitado já. Então tem inúmeros quesitos aí que um cara se vende como o Tony Stark Deus da vida real, que não é Sim. desse universo. E eu achava ele maneiríssimo, fiquei triste demais. Eu também achava ele super maneiro, mas é um cara que é um babaca, tipo assim, tá me dando money, é isso É um que babaca. eu me importo. E o pessoal sempre resgata um Sim. tweet dele que tá escrito assim, eu sempre vou escutar ciência, negócio assim, né? O pessoal sempre resgata esse tweet. Com um pouquinho de otimismo, eu acho que dá pra ter um pouquinho de otimismo nesse sentido da ciência e tudo mais, divulgação científica, no sentido de que eu vejo que tem muitas coisas que estão tendo pequenas revoluções acontecendo atualmente. Como eu falei no último episódio que eu gravei com o psicólogo Thiago Cabral, a gente falou sobre isso também, sobre uma revolução, pequenas evoluções no sentido que estão rolando agora no mundo inteiro, no Brasil, Estados Unidos, e eu sinto que talvez até mesmo na área da ciência muito mais gente vindo a dar importância para isso, muito questionamento sobre essas fake news e eu vejo muita gente, por mais que o Elon Musk ainda tem todo esse poder, tem muita gente que já gostava muito dele, que hoje tá começando a questionar, e eu vejo uma possibilidade de um futuro mais otimista nesse lado da divulgação científica e de realmente... as pessoas estão começando, principalmente no âmbito social, a perceber o que não tá dando certo atualmente e dar uma repensada. Eu espero, né? Mas eu acho muito triste porque fica parecendo realmente aquilo que a gente tá sendo desenganado, né? Porque, vem o Marcelo, agora o Musk, vem uma galera que deveria estar ajudando a gente a andar pra frente, no fim das contas meio que tava usando a gente de alguma maneira, eu não sei, ou eles foram sempre assim, a gente é que não percebeu, eu não sei. Antes de eu fazer uma pergunta final, assim, encerrar, queria voltar a gente entrou numa vertente de divulgação científica e acabou parando um pouco de falar de universo paralelo, mas eu nem falei nada porque, a verdade, é uma vertente importante que acabou tem a ver com o assunto e é importante falar disso mesmo. Mas eu queria, antes de tudo, recomendar, não sei se alguém aqui já assistiu DOA, DOA mesmo, na Netflix. Não, já me falaram bem, mas eu não... É a minha série favorita da Netflix. Falaram que é tipo Stranger Things pra adulto. É por aí, é uma perfeita análise, assim. Não tem nada de universo paralelo na primeira temporada, e eu não vou falar muito porque, como só tem a segunda temporada, é meio spoiler. Mas eu queria falar isso mais, na verdade, pra poder recomendar essa série, porque é uma série maravilhosa. Mas... eu recomendo o livro Recursão, então. Antes da gente encerrar, eu queria poder... Numa nota um pouco mais leve, e ainda falando de universos paralelos, eu queria perguntar para que vocês falassem qual... Na teoria de que existem infinitos universos paralelos com infinitas possibilidades, qual universo paralelo você mais gostaria de poder visitar, se fosse possível? Eu acho que as pessoas fossem menos estúpidas. Eu queria esse universo. Eu queria isso. Porque parece que a gente passou aí uns 100 anos e tá ainda na mesma vibe da revolta da vacina. Putz, verdade. Quando eu vi aquelas cenas do fim de semana aí, com o pessoal fazendo coro pro cara da vigilância sanitária. O cara tá querendo que as pessoas sobrevivam, é só isso. E aí ele viu que tinha um monte de carne estragada, vencida há meses e tal, e o pessoal falando, queremos comer comida estragada, Eu falo, caraca, cara, as pessoas são muito estúpidas, parece tudo quinta série, não sei o que é. Então eu queria um universo que as pessoas fossem menos estúpidas, já estaria feliz. E a Ju, o universo paralelo que você gostaria de visitar? Às vezes até morar lá. Então, eu acho que às vezes a galera... A gente tá vivendo um apocalipse zumbi, tá ligado? Essas pessoas parecem um zumbi.
Porque vocês viram aquele vídeo da mulher lambendo a porta? Eu vi. Ela não tem o pessoal falando, talvez ela tenha um distúrbio mental. Não, mano, não é possível, então, que exista milhares de pessoas que são anti-pandemia. Nunca pensei que eu ia falar essa frase, anti-pandemia. Tenham um distúrbio, não é possível um negócio desse, não faz sentido. Você vai justificar, então, a responsabilidade de outra pessoa, a estupidez de outra pessoa, usando argumento psicológico, não faz sentido isso. Então, se eu fosse viver no universo, talvez com pessoas menos estúpidas, talvez, mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de fantasia e de ficção científica e de série, mas um universo que eu nunca... Vamos imaginar que todos os filmes e séries que a gente conhece são um universo à parte, tá? Um que eu nunca iria pro Doctor Who. Eu amo Doctor Who, mas percebeu que todo mundo se ferra naquele lugar? Então, não. Outro lugar, Harry Potter. Eu amo Harry Potter, mas o pessoal morre muito fácil. Você fala Avada Kedavra, a pessoa morreu. Não. Mais um que eu gostaria muito, seria o universo de Community. Esse eu iria mesmo. O universo de Community. Mano, aquela universidade acontece de tudo, sabe? Que coisa gostosa. Sim. Universo de Community. Eu queria ser daquele grupinho ali. Mas é mó difícil entrar naquele grupo, meu Deus do céu. É verdade, eles são bem... E os atores falaram que eles mesmos, como atores, aí quando chegava algum convidado, alguém de fora, eles mesmo que davam a entender que, tipo, a pessoa não era exatamente bem-vinda ali. Mas imagina um campeonato de paintball ali, cara. Que da hora que ia ser. Pô, maravilhoso. Nossa, eu queria aquele reitor. Não, eu me identificava muito. Sim, o reitor é maravilhoso. A real é que qualquer universo onde a gente pudesse sair, poder fazer normalmente, poder encontrar um ao outro sem ter o risco de vida pra cada um de nós, Já seria incrível, né? Já seria um universo bom. Ou isso, ou um universo onde o Studart é patrocinado pela Pringles. Sim! Esse Eu retiro tudo que eu disse. As pessoas podem ser estúpidas assim. Eu quero um universo em que eu seja patrocinado pela Pringles. Tá tudo resolvido. Alô, paga nós! Exatamente. Já tô feliz. Não, o pior é que eu queria Pringles. Eu não queria nem ganhar o dinheiro. Eu queria só que eles mandassem as Pringles que eu não consigo comprar aqui. Que tem tipo na Coreia do Sul, no Japão, em Londres. Só isso. E nem isso eles mandam. Mas enfim. Eu queria agradecer muito vocês por participarem aqui, né? Eu tô tentando fazer esse negócio, começar a gravar mais podcast de entrevista e esse podcast de conversa também, bate-papo, como foi o de hoje. E foi muito divertido e aprendi muita coisa, na verdade. Teve muita parte que eu fiquei só quietinho, assim, porque eu não tinha muito o que compartilhar, eu tinha mais que ouvir e aprender, assim. E eu queria agradecer muito, principalmente Stu, por aceitar esse convite de participar aqui. Que isso, Quem sabe a gente tenha mais temas no futuro, a gente pode até ter alguma coisa de novo, que foi muito divertido. Eu que fico feliz, obrigado aí pelo convite, sempre que é pra falar de ciência e tal, ou despirocar mesmo, eu gosto, acho maneiro. E a Ju é maravilhosa também, eu queria agradecer também por participar, e a Ju, nossa, a melhor coisa possível também ter convidado a Ju pra participar junto, porque sabe coisa pra caramba. E eu queria que primeiro, a Ju, você pudesse falar onde o pessoal pode te encontrar, encontrar você e obviamente também o Exoplaneta e o Vejo Doc, e essa menina faz uns 5.000 podcasts. Obrigada, Lu, sua coisa linda, meu bichinho mais fofo do mundo. Obrigada por ter me chamado pra participar. Então, onde é que vocês podem... então eu só tô no Twitter e Instagram, @JuliaBrasolin com Z e M de maçã. Mas eu tô no podcast Vejo Doc quando tem episódio, tá? Não é um podcast que sai religiosamente episódio toda semana, todo mês. É um podcast coletivo pra quem gosta de documentário, então quem gosta de documentário pode gravar um áudio e indicar e eu posto lá. É comunitário mesmo, qualquer pessoa que estiver ouvindo queira participar. E tem o Missões ao Planeta, que o Missões ao Planeta é meu projeto de divulgação científica. Ele é certificado e tem um selo, né, da SAB, que é a Sociedade Brasileira de Astronomia. Que irado. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. E sempre, todo mês, tem um episódio lá que eu escolho um tema e chamo astrônomos ou físicos ou astrobiólogos, o que for daquele tema,
pra fazer uma entrevista e falar. Também tem um quadro específico pra falar de ficção científica. E toda semana, pelo menos eu tento lançar toda semana, pra quem tá assistindo Cosmos ou assiste Cosmos com o Neil deGrasse, eu tô analisando, eu faço episódios bem curtinhos analisando. E quem quiser procurar, é podcast Missões do Planeta, na verdade só Missões do Planeta, tem tudo quanto é lugar. Tem o Twitter, que, ai meu Deus, me deu cãibra no pé. Tem o Twitter, ai tá doendo. Que @, ai caramba, me deu cãibra no pé. É @missão_exo no Twitter e @missão_exoplaneta. É muito difícil pensar porque tá no meio. É isso, gente. Obrigada, Lu. Obrigada, Stu, por participar. E o grande Rafael Studert, onde o pessoal pode te encontrar no YouTube, Twitter, Instagram. Então, um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu comecei a ter redes, eu achei que seria uma boa ideia botar o numeral 7 no final do meu nome. E aí, desde então, eu tenho que fazer isso em todas as redes. Então, se todo mundo procurar por Studert7, vocês vão me achar em absolutamente qualquer rede. Facebook, TikTok, Uber, tudo que vocês procurarem, vocês vão me achar. E tá lá, é só botar que vocês encontram. Queria agradecer o convite mais uma vez a Lucas, a ilustríssima presença da Ju aqui, que botou todo mundo no seu devido lugar, colocou tudo devidamente embasado. E quando tiver outro, me avisa aí. Também queria aproveitar para lembrar de recomendar também o canal do Studert do YouTube. Por favor. Todos esses vídeos maravilhosos de jogos de Muitos jogos de tabuleiro. E também as lives que está fazendo no Twitch, né? Sim, tô tentando migrar para Twitch. Marcos está botando essa pilha, eu só preciso me organizar. Mas por enquanto estou fazendo um híbrido ali. YouTube e Twitch. Muito obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é produzido por Lucas Fouier e Júlia Brasolin e editado por Lucas Fouier. Obrigado a Rafael Studert e Júlia Brasolin por participarem. Lembrem de os seguir nas redes sociais mencionadas, que estarão também na descrição. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, em twitter.com/terapeuta_cast e no Instagram, em instagram.com/terapeutapodcast. E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast, em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio. E se você escuta no iTunes, dê também uma nota para nós lá, uma nota positiva se der. Isso sempre ajuda bastante a gente a continuar. Eu falei que ia começar a fazer episódios semanalmente, porém a gente vai mudar agora para começar a fazer episódios a cada 2 semanas. O próximo episódio já está sendo produzido e está ficando bem legal. Então fiquem ligados aí. E mais uma vez, obrigado por escutar.